Oi, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje vamos dar continuidade à segunda geração do modernismo. A aula passada falamos um pouquinho sobre a segunda geração do modernismo na prosa, falamos sobre alguns dos principais autores, sobre toda a questão do regionalismo que está em volta nessa segunda geração, e hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a poesia dessa segunda geração. A poesia dessa segunda geração vai ter algumas características semelhantes, mas vai ter uma particularidade muito própria também. Vamos ver os principais nomes e as características principais de cada um desses nomes dentro dessa segunda geração. São os nomes dos mais conhecidos dentro da nossa poesia brasileira. Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, super importante, sempre cobrado em diversos processos seletivos, muito importante na música também, na questão da bossa nova, e talvez o maior poeta que o nosso povo já teve, que o Brasil já teve, Carlos Drummond de Andrade. Todos esses grandes poetas participam, fazem parte e constituem a segunda geração da poesia modernista. De maneira rápida, vamos dar uma relembrada no contexto histórico. Já falamos sobre ele na aula passada, na aula sobre a segunda geração em prosa, mas vamos dar uma retomada agora rápida para entender como ele se relaciona também com as características dessa poesia. A quebra da Bolsa de Valores, igualzinho na segunda geração em prosa, é o mesmo período histórico. A única coisa que muda é a estética e a estrutura e o gênero que vai ser escrito. Estamos falando de romance, a prosa estamos falando de romance, e aqui estamos falando dos poemas, da poesia. Portanto, a quebra da Bolsa de Valores e a questão da crise econômica. A quebra da Bolsa de Valores, aquela crise econômica que teve nos Estados Unidos, em Nova York, lá no finalzinho dos anos 20, começo dos anos 30, a chamada Grande Depressão, que ecoou também aqui no Brasil, que ecoou em vários outros lugares e que acabou trazendo muito desemprego, uma crise muito grande para o próprio sujeito, para o próprio trabalhador. O proletariado sofreu muito nesse período, então tudo isso vai estar registrado de maneira muito forte também nesse período literário, nas obras, nos poemas desse período. A gente teve a Revolução de 30 aqui no Brasil, quando Vargas assume o poder e fica muito tempo no poder, e a hora que ele assume o poder nessa Revolução de 30, a gente tem o fim da política do café com leite. Lembram a política do café com leite, que eu falei para vocês lá no pré-modernismo, quando existiam as oligarquias, quem mandava no Brasil era o São Paulo e Minas Gerais, o presidente normalmente ou só podia ser de um desses dois estados. Aqui a gente tem a quebra dessas oligarquias, a gente tem a quebra dessa política e o fim da República Velha, da Velha República, e o início de uma nova república para a gente aqui no Brasil. Além de todas essas questões que já estavam gerando um incômodo no sujeito, principalmente por conta de como Vargas chega ao poder, a questão da votação que depois é mudada, o Vargas não tinha ganho e mesmo assim ele é colocado, Júlio Prestes fica jogado de lado, Washington Luiz, enfim, toda essa questão que vocês vão assistir nas aulas de história, a gente tem também a Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem a Segunda Guerra Mundial na Europa e no mundo. E a gente tem um problema muito grande porque a Segunda Guerra Mundial ecoa também aqui no Brasil. Os poetas desse período se preocupam com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo fora daqui. Não é só o sujeito brasileiro que está sofrendo e está com uma crise interna. O sujeito de fora também está. É um problema, é uma crise identitária, é uma crise social global. Então tudo isso vai refletir na poesia de maneira extremamente importante, de maneira extremamente relevante, certo? A gente viu que a segunda geração na prosa, na narrativa, lá com Jorge Amado, Graciliano Ramos, a gente tem uma coisa essencialmente regionalista. Regionalista em relação ao Nordeste. A situação do trabalhador no Nordeste, a situação do sujeito no Nordeste, como é a vida nessa seca, como colocar esse Nordeste no mapa, como as pessoas se preocuparem com o Nordeste. Tudo isso está sendo colocado dentro daquele período literário, daquelas obras. Aqui o que vai acontecer? Eles também vão ter uma preocupação social muito grande, mas não diretamente relacionada com o Nordeste. Vai ser uma preocupação social de maneira mais ampla, não tão regional, como foi o regionalismo, obviamente, mas de uma maneira muito mais abrangente, muito mais global, que vai abordar desde o regionalismo também, vai abordar a questão do operariado, a questão do proletariado, como vai abordar a própria questão do eu em relação a esse mundo. Então, cada um desses poetas vão ter características muito próprias, muito singulares, mas todos eles compartilham esses três pontos que a gente vai ver agora.
As características gerais da segunda geração em poesia tem uma questão extremamente social e existencial. Eles relacionam a questão da existência, esse íntimo, essa subjetividade, com a existência social. Então a existência pessoal e a existência social que são colocadas, contrapostas muitas vezes e discutidas dentro dos poemas. A grande busca desses poetas é encontrar o mundo, encontrar um sentido para o mundo. O que está acontecendo no mundo? Por que as pessoas estão fazendo isso? Por que as pessoas sofrem tanto? O que está acontecendo com o proletariado? O que está acontecendo, de maneira geral, com essa Segunda Guerra? Então, eles estão tentando compreender esse mundo e os problemas sociais desse mundo. Lembrem que a segunda geração, tanto na prosa quanto na poesia, é extremamente marcado pela ideologia de esquerda política, ideologia política de esquerda. Então isso vai influenciar muito na própria produção dos poemas. Isso vai ser muito importante para a gente ter essa relevância. Muitos dos autores participaram de partidos comunistas, muitos dos autores participaram e foram militantes da esquerda, então toda essa questão é muito importante para compreender esse período e compreender até a história do Brasil. Além de encontrar o mundo, compreender esse mundo, compreender as crises que esse mundo passa, eles buscam encontrar o lugar do eu, da pessoa singular nesse mundo. Então eles relacionam sempre essa existência social, a existência civil, a existência do sujeito socialmente em relação com os outros, com a existência pessoal. Quem sou eu? Como eu me coloco nesse mundo? Qual a relação que eu tenho com esse mundo? Por isso que os poetas precisavam encontrar esses dois com muita profundidade, não podia ser uma coisa rasa, porque eles contrapunham de maneira extremamente interessante a forma de como o mundo estava se apresentando, por conta do contexto histórico, e a forma como esse eu estava se relacionando com esse mundo, como o sujeito desse período se relacionava com esse mundo e como ele existia. A gente tem que levar em consideração essa questão da Segunda Guerra Mundial e a banalização da vida. A vida se torna uma mera... ninguém liga mais. Por quê? Porque as pessoas simplesmente morrem na guerra. Elas lutam, muitas vezes sabe-se lá por que estão lutando, elas deixam a própria vida dentro daquele campo de batalha e ali a vida perde o seu valor, perde o seu significado. A morte é completamente banalizada e vira uma coisa corriqueira. Tantas pessoas morreram, mas é guerra, não tem problema. Então tudo isso vai ser discutido também nesses poemas. Eles vão falar muito dessas questões. E por fim, a questão do intimismo e do espiritualismo. Essa subjetividade mais intensa. Os poetas todos vão ter temáticas sociais. A grande maioria, todos os poetas vão ter algum poema social, vão ter algum poema que aborda uma questão mais civil, uma questão mais política. A grande maioria desse período é extremamente engajado politicamente. Mas vão ter poetas também que vão trabalhar mais com o eu, como o eu se coloca nesse mundo, quem é o eu desse mundo. A gente vai ver isso muito forte na Cecília Meirelles, esse eu, a questão do tempo passando, como esse eu se relaciona com o mundo, no Manuel Bandeira, a questão da doença que ele teve. A gente vai ver isso muito no Murilo Mendes, que é um poeta extremamente surrealista, tanto que, na aula de surrealismo, lá atrás, a gente viu um poema dele. Mamãe vestida de rendas, tocava piano no caos, era um poema de Murilo Mendes, extremamente influenciado pelas correntes surrealistas. A gente viu o Vinícius de Moraes escrevendo dos mais diversos jeitos e maneiras possíveis. Ele escrevia música, ele escrevia poema, foi um dos grandes nomes da nossa literatura. Ele vai ter poema engajado socialmente, ele vai ter poema amoroso, ele vai ter poema da relação dele com o outro ou com a outra, com as pessoas que ele ama. Ele tem uma série de questões. E por fim o Carlos Drummond de Andrade, que talvez seja o mais complexo dessa geração. Porque a produção dele é dividida em quatro fases, vamos ver todas essas fases, e talvez a fase mais interessante seja a segunda fase da produção do Carlos Drummond de Andrade, que é a fase social. É a fase onde a grande maioria dos poemas dele tem destaque. A grande maioria dos poemas realmente valiosos e de grande profundidade dele são dessa geração. O livro Sentimento do Mundo é dessa geração. Enfim, vamos ter várias questões relacionadas com esses poetas. Então, aqui deixamos claro o contexto histórico, lembrando que estamos já na fase da consolidação. Lembra, primeira geração do modernismo, fase de destruição ou implantação. Podemos chamar de qualquer um desses dois nomes que está correto. Eu acho mais bacana o destruição porque eles rompem diretamente com a questão da métrica, com a questão de todo esse poema classicista que já não tem mais lugar no mundo contemporâneo.
E essa fase já é uma fase mais engajada politicamente, ela não renova tanto esteticamente, mas politicamente ela é extremamente engajada, ela tem a sua preocupação e ela herda a estética daquela primeira geração. Aquela estética que a gente não pode esquecer, que é o verso livre. Aquilo que o Oswald e o Mário de Andrade, aquilo que todos os poetas vão pregar na primeira geração, o verso livre, vai aparecer com uma força absurda nessa segunda geração. A grande maioria dos poetas vai escrever no verso livre. Não existe mais uma amarra, não existe mais uma forminha para que esse poema seja construído. O poema tem a sua liberdade para expressar e dizer aquilo que ele quer. Isso quer dizer que a gente não vai ver mais o verso metrificado? De maneira nenhuma. Vamos ver sim o verso metrificado. Vinícius de Moraes é um grande sonetista. Mas qual que é a grande questão? Existe agora uma liberdade. Não é que todo mundo precisava escrever o verso livre, mas agora existe essa liberdade de quem quisesse se aprofundar nesse tipo de poema, quem quisesse escrever com a liberdade formal do poema, tinha a opção, tinha a chance de ir para cá. O Vinícius de Moraes vai escrever de todo jeito. Ele é muito conhecido por causa dos sonetos. Soneto da Fidelidade, vários sonetos super famosos, mas ele também vai escrever em verso livre. A grande maioria desses poetas vai ficar no verso livre, em especial Carlos Drummond de Andrade. Tudo bem? Então aqui apresentei para vocês um pouquinho do contexto histórico, algumas características gerais, a questão estética desse período, que é o verso livre, isso é super importante, e alguns dos principais nomes desse período. Agora vamos olhar para cada um deles e ver de que forma que essas questões, essas características gerais, se desdobram dentro da poética deles. Bom, vamos começar falando pelo grande poeta, o grande nome, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi um poeta que já existia, já tinha produção e produção relevante na primeira geração do modernismo. Se vocês retomarem lá a aula que a gente fala sobre a Semana de Arte Moderna, vocês vão ver que um dos poemas que é declamado, que é lido na Semana de Arte Moderna, é um poema do Manuel Bandeira, chamado Os Sapos. Um poema que é extremamente crítico em relação à estética daquele período, que é estética parnasiana. Lembrem sempre que o modernismo é um choque com os clássicos, é um choque com o parnasiano, é um choque com a métrica. Então o Manuel Bandeira faz aquele poema e entrega para que a galera da primeira geração leia na Semana de Arte Moderna. Ele não participa dessa semana, ele não está ali fisicamente, mas o poema dele é declamado e o poema dele é muito importante porque é uma crítica muito ácida, uma crítica muito forte em relação à metrificação e as amarras, as prisões que o parnasianismo e o classicismo dão ao poema e à palavra. A história do Manuel Bandeira já começa muito triste, porque quando ele era muito novo, ele foi diagnosticado com a doença tuberculose. E ele conviveu a vida inteira com essa doença. Toda vez que ele ia ao médico, toda vez que ele se consultava, o médico sempre falava, pô, você tem mais alguns meses de vida, você não vai conseguir passar muito tempo, você não vai sobreviver muito tempo, daqui a pouco você vai pro saco. E o Manuel Bandeira viveu nessa construção de que a vida dele era um eterno confronto com a morte. Era um eterno defrontar-se com a morte. E isso vai refletir muito na poesia dele. O que acontece? O Manuel Bandeira, ele viveu até os 80 anos. Ele foi diagnosticado com a tuberculose ali na adolescência. Então ele viveu muito tempo sabendo que a morte podia chegar a qualquer instante. Ele morre com 82 anos. Mas ele convive o tempo todo com isso. E essa tuberculose, essa doença, vai ter um lugar fundamental na produção desse poeta. A gente vê o reflexo dele na poesia, e o que acontece? A tuberculose impossibilitava ele de fazer muitas coisas. A tuberculose impossibilitava ele até mesmo de viver de fato, viver da maneira que ele gostaria. Então essas impossibilidades da vida, a impossibilidade dele realizar coisas, vai aparecer com muita frequência dentro da produção dele, dentro dos poemas dele. A gente vê um poema daqui a pouco que chama Vou-me embora para Passárgada. O começo do poema é isso, vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Passárgada é um paraíso fictício que ele criou, onde ele não teria essa doença, onde ele poderia viver plenamente, onde ele poderia ser feliz. Diferente dessa vida social, dessa vida civil que ele levava, onde ele não podia fazer nada porque a qualquer segundo a morte podia bater de frente com ele. Então, toda essa questão vai envolver a poesia do Manuel Bandeira. A gente vai ter como característica principal dos poemas dele uma insatisfação gigantesca.
É uma insatisfação com o mundo, uma insatisfação com as questões sociais, uma insatisfação em relação às irrealizações dele, à impossibilidade de realizar as coisas, e isso vai aparecer no não vivido. Muitas vezes ele vai colocar, eu não vivi tal coisa, gostaria de ter vivido tal experiência, gostaria de ter vivido, mas ele nunca pode, é até agonizante, porque ele nunca pode por conta dessa doença. E os poemas deixam isso bem evidente. E reflete diretamente com a própria questão do mundo que estava vivendo. As pessoas não estavam impossibilitadas de viver. As pessoas estavam sobrevivendo por conta da crise econômica, a pobreza, a miséria, a questão das guerras mundiais, a questão da ditadura, da Era Vargas. Tudo isso vai refletir diretamente na poesia desse sujeito. Essa questão do não vivido, ele vai retomar muitas vezes a infância dele. Ele tem um poema do porquinho da Índia que é sensacional, super fofinho, que ele fala que quando ele era criança ele ganhou um porquinho da Índia, o porquinho da Índia gostava de ir para todos os lugares e gostava de ficar embaixo do fogão, enquanto ele gostava de levar o porquinho da Índia para um lado, para o outro, mas o porquinho ficava só embaixo do fogão. E ele chega à conclusão no final que o porquinho da Índia foi a primeira namorada dele. Então é muito bacana essa questão da afeição, essa questão da preocupação, da fuga e da busca do outro, e ele vai voltar muitas vezes à infância porque é o período em que ele não tinha doença. Era o período em que ele era pleno, se a gente pode dizer. Ele vai ter muita tristeza nos poemas dele, a gente vai sentir essa tristeza, tanto social quanto existencial. Ele tem poemas que ele trabalha com essa tristeza da maneira social, como que as pessoas se portam, como as pessoas estão existindo, o que é a existência, assim como ele vai colocar a existência pessoal, o que ele vive. E ele vai ter, como eu já disse, um contato constante com a morte. Ele está se deparando com a morte a todo momento. A qualquer segundo ele pode expirar, a qualquer segundo ele pode morrer. Então ele já se conforma com isso. E ele leva 60 anos da vida dele ou mais com essa conformidade de que a morte está ali. Que ele não pode realizar coisas, que ele não pode fazer planos muito longos porque ele pode morrer no dia seguinte. Ele não tem essa perspectiva de vida. E os poemas dele são muito interessantes porque trabalham com essa imediatez, esse agora, esse hoje. A gente vai ver que dentro da poesia dele são fatos do cotidiano. A gente trabalha muito com o cotidiano e, acima disso, a poesia dele tem uma característica importantíssima, que é a questão da simplicidade. Ele não é um poeta que vai ficar rebuscando muito, até porque ele não era a favor disso, ele era contra os parnasianos. Então ele é um poeta que vai estar o tempo todo buscando essa simplicidade. Muitos dos poemas dele não é difícil de interpretar, não é muito difícil de entender, mas são poemas com uma profundidade absurda, que gera uma reflexão na gente, mas que é muito bacana, é uma coisa que fica quase interiorizada, porque a gente compreende o poema, a gente sente o impacto do poema como se fosse um soco na gente, e a gente não precisa nem interpretar da maneira mais aprofundada e tudo mais, para compreender de fato o poema. Os poetas modernos, eles tinham essa questão do cotidiano, do coloquialismo, da simplicidade, a aparente simplicidade, né? Porque os poemas sempre são condensados, eles sempre têm uma profundidade muito maior, mas uma simplicidade em que todos os leitores pudessem ler, do mais profundo ao mais superficial, e que todos conseguissem entender, mesmo que em camadas ou níveis diferentes, a mensagem, a comunicação veiculada nos poemas. Portanto, esse é Manuel Bandeira. Lembrem sempre dessa questão da tuberculose, que é muito importante, e como essa tuberculose reflete em todo o resto da vida dele. Vamos dar uma olhadinha em dois poemas agora, um chamado O Bicho, que trata de uma temática mais social, e o outro, o Vou-me embora para Passárgada, que a gente vai falar um pouquinho e ver como que essa irrealização, como essa insatisfação é colocada. Bom, aqui vamos dar uma olhadinha no primeiro poema que eu falei para vocês, se chama O Bicho. Ele tem uma temática social, uma temática existencial também, as questões de como a vida é colocada para o sujeito. Prestem muita atenção. Vocês vão ver que já dá para entender aquela questão da simplicidade, do sintético e do soco, logo de cara. A gente consegue compreender muito facilmente o que o poema quer comunicar pra gente. Existem graus de interpretação, mas dá pra gente colocar, eu vou comentar rapidamente no final pra gente poder ver o Passárgada, certo? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era o cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema, ele é muito forte e muito incisivo exatamente por mostrar essa questão dentro de todo o contexto, dentro de toda a construção social dessa época,
como que esse homem é obrigado a viver, como ele é obrigado a sobreviver, porque ele não vive, ele se transforma num bicho. Ele é zoomorfizado da maneira mais pura. É uma relação direta com o regionalismo também, a zoomorfização do Graciliano Ramos, a zoomorfização do José Lins do Rego, a zoomorfização daquela galera regionalista. Então, isso é muito importante, porque mostra a condição de miséria e pobreza que o sujeito é obrigado a se submeter para poder sobreviver. Entre a vida e a morte, ele sempre prefere a vida, mas a vida dele é sempre jogada para essa questão animalizada, para essa questão da transformação. A forma que ele descreve é muito forte. Na imundície do pátio, você já coloca esse homem em meio a essa imundície. As imagens construídas são muito fortes. Esse homem em meio à imundície, em meio ao lixo, rasgando as coisas, procurando comida entre os detritos, comida que não serviria nem para o animal, esse homem busca, porque é a única coisa que ele consegue achar. Quando achava alguma coisa, ele não examinava, ele não cheirava, ele não tentava ver se era algo que podia fazer bem, que podia fazer mal, que ia causar alguma coisa nele, ele simplesmente engolia pela fome que ele tinha, pela vontade que ele tinha de tentar sobreviver, a forma que ele se agarrava à vida, mas uma forma animalizada, uma forma quase irracional. Ele não racionaliza nesse processo, ele simplesmente engole. Ele engole porque é a única forma que ele tem de sobreviver. E aqui ele compara, não era um cão, não era um gato, não era um rato. A questão desse bicho que já vive no esgoto, que já vive na imundície, o bicho era muito pior que tudo isso. O bicho era o próprio homem. O próprio homem que se vê nessa condição de miséria, nessa condição de podridão, e que é obrigado a fazer esse tipo de coisa para sobreviver. Tudo bem. O poema é um bicho bem rápido, bem tranquilo. Vamos dar uma olhadinha agora na Passárgada para entender a não realização dele e como ele constrói esse outro mundo. Bom, agora para terminar a nossa aula de hoje, finalizar a nossa fala sobre Manuel Bandeira, vamos dar uma olhadinha nesse poema aqui. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Obviamente aqui mostra essa impossibilidade da realização das coisas da vida do nosso eu lírico. Mostra a forma como Manuel Bandeira transfere a sua própria vida para a vida desse sujeito que conta, desse sujeito que fala nesse poema. Passárgada é o paraíso artificial que ele cria, é o lugar onde ele pode ser feliz, onde ele pode completar a própria existência. Porque até então, ele não podia andar de bicicleta, ele não podia fazer ginástica, ele não podia fazer todas as coisas que uma criança ou um menino da idade dele faria. Ele não pode se aventurar, ele não pode tomar banhos de mar, ele não pode fazer nada dessas coisas, ele não pode fazer tudo aquilo que ele ouvia quando ele era criança, nas histórias que contavam para ele. Uma criança que sonhou em desbravar o mundo, uma criança que sonhou em ser muito mais, e de repente ele se vê acometido por essa doença, e todos os sonhos aventureiros dele vão por água abaixo. Passárgada é exatamente o lugar que ele cria para tentar reconstruir essa vida dele, que é destruída no momento em que ele descobre a doença. E ele, nesse trecho final, é muito, muito pesado pela questão de que ele coloca pra gente as duas pontas, a existência real dele e a existência estética, essa existência em Passárgada. Ele quer ir para lá. Aqui nesse mundo em que ele vive tuberculoso, ele não é feliz. Lá a existência é uma aventura. Toda aventura que ele não pôde ter aqui, porque a vida dele é uma sequência de não realizações, lá ele pode ter. Lá ele pode fazer tudo isso. E eu acho muito bonito esse final. Quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, a questão de que todas as noites ele encara a própria vida dele e ele vê que aquilo não era uma vida. Aquilo era uma prisão. Ele estava aprisionado nas questões de que ele não podia fazer nada que ele via as outras pessoas fazendo. Senão ele morreria, a tuberculose acometeria ele e ele com certeza viria a morrer. E ele até pensa, mas essa vida é tão assim que eu não tenho mais vontade de vivê-la. E ele lembra de Passárgada. Aqui está implícito, depois do vontade de me matar, o vou-me embora para Passárgada. Toda vez que ele fica triste, que ele não tem mais vontade de viver, ele retoma esse paraíso. E é isso que dá ânimo para ele para continuar vivendo.
Lá sou amigo do rei, terei a mulher que quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada. A transcendência dessa existência civil, dessa existência física que mata ele. A literatura, ao contrário, dá vida a ele, enche ele, embrasa ele. Bom, esse foi Manuel Bandeira, com as suas vertentes, a extremamente socialista, que dialoga diretamente com essa segunda geração, e essa mais intimista, essa mais espiritual, que também dialoga com as questões de quem é esse eu no mundo. Ficamos na aula de hoje por aqui. A aula que vem vamos falar sobre mais alguns poetas, e nas aulas seguintes vamos destrinchando cada um deles. Espero que tenham gostado, espero que tenham se interessado pela segunda geração, que é realmente muito bacana, gostado do Manuel Bandeira, e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!